A gente está aqui com especialistas conversando com você hoje sobre distúrbios alimentares, né? Um problema sério, uma das principais causas de morte entre os transtornos mentais, né? Esse é um fator que chama a atenção. Então, queridas, como é que a gente pode perceber que uma pessoa ela já passou da normalidade, ela está caminhando para um distúrbio alimentar? Thaísa. Caminhando no distúrbio alimentar, assim, o que seria o distúrbio alimentar, né? Indo para o passo da anorexia, ou indo para a compulsão, ou para a bulimia, quando ela perde o controle em relação ao alimento, né? Quando o alimento passa a tomar conta da vida dela, né? Que seria no caso de uma compulsão, tá? Ou quando ela restringe demais a alimentação, por um medo paranoico, né? De ficar gorda, de fugir dos padrões, onde que a sociedade nos cobra, né? De ser magros, malhados, né? Aí começa a perda do controle diante do hábito da alimentação. Aí que a gente pode, de repente, dizer que está sendo aprofundado um distúrbio alimentar ou um transtorno alimentar. Perfeito. Tá? Normalmente o paciente, ele mostra uma característica de o que ele fala, o que ele relata sobre a aparência dele, nada tem a ver com a aparência real dele. Então, assim, anorexia, normalmente, o paciente diz que ainda está gorda, ainda precisa emagrecer mais. E você vê que visivelmente aquela pessoa já está muito magra. No caso da anorexia? Não, no caso da anorexia. No caso da bulimia, já é uma diferença. A pessoa anoréxica, ela é uma pessoa que ela vai se retirar da sociedade. Se isola, ela tem um se isolamento. isola, ela tem um padrão muito diferente da compulsão e a bulimia e a obesidade. Então, ela é um paciente que fica em isolamento, tem esse distúrbio da aparência, que ela completamente... Muitas vezes depressivo. Depressão, aí vem uma série de complicadores da solidão, né? E o caso das outras compulsões, da bulimia e da obesidade, são pacientes que continuam vivendo, vão trabalhar, vão ter a sua vida normal. E muitas das vezes a pessoa que tem bulimia, os próprios familiares não sabem. Não percebem. Né? Não percebem. Então, eu já queria ir para a Priscila, mas vamos lá. Como é que a anorexia, vocês já falaram, né? A pessoa para de comer, deixa de comer completamente, ou Isso pelo menos, né? Isso não é, que fique bem claro, isso não é uma loucura da pessoa e a pessoa, agora eu parei de comer. Não, isso é fisiológico, isso é químico. Ela não sente prazer em comer e ela tem uma alteração do padrão de aparência dela. Então, é um paciente que está com uma patologia mesmo instalada. Não podemos separar o orgânico, né, do emocional. Sim. Vem alterações, né, orgânicas, né, no cérebro e aonde vai levando um prejuízo emocional, né? O orgânico anda do lado do emocional. Sim, não é algo só criado pela pessoa, sem um fundamento. Né? Sim. E muitas vezes ela entra nesse processo ou por uma vontade, simplesmente, questão dos padrões de beleza, como você já falou, às vezes não necessariamente por isso, por algum tipo de problema que ela vem enfrentando. Um problema, de repente, por ela, né, um relacionamento afetivo, um término de um relacionamento, um problema familiar, cobranças familiares também, né? Normalmente os pacientes começam com esses distúrbios alimentares na entrada da adolescência. Né? Ou no início da vida adulta. Vida adulta também. Então, assim, o indivíduo tem essa predisposição e entra em contato com uma sociedade de muitas cobranças. Aí são vários fatores que acabam influenciando no desenvolvimento do transtorno. Perfeito. Então, a anorexia deixa de comer, não se interessa por comida, não tem vontade de comer. A outra é a bulimia. O que é a bulimia? A bulimia ela pode vir associada tanto que a gente chama de bulimia purgativa, vômitos, que é o mais normal que todo mundo... a bulimia, a pessoa come compulsivamente, continua comendo, e aí para ela, com esse sentimento de culpa, ela quer retirar o que ela comeu. Então ela
ela vai ao vômito, né? Ela faz o vômito. Ou uso de laxantes também, uso de laxantes, de medicamentos, aí, medicamentos. E tem a outra que é não purgativa, que também é a mais desconhecida. Que é de atividade física. Então, a pessoa come. E depois vai para academia, fica horas e horas praticando atividades para compensar, né? Queimar as gorduras, gordurinhas, né? E com certeza essa pessoa vai acabar doente, né? Porque não tem alternativa. E o outro tipo que a gente falou aqui é a compulsão. Obesidade, compulsão. Isso, a compulsão. Qual é a diferença dessa para, por exemplo, a bulimia? A bulimia tem esse aspecto de vômito, tem a compulsão e depois a culpa e mais compulsão. Certo. A compulsão alimentar que leva à obesidade, ela só tem a compulsão o tempo inteiro. Só introjeção, né? Ela não usa nenhum vômito, às vezes o medicamento, mas não tem essa coisa de jogar para fora, né? Externalizar. É só introjeção. E fica aquelas pessoas assim muito obesas, né? A gente vê muito isso na sociedade americana, né? Aqui é muito fast food, muita gordura. Que infelizmente está chegando aqui, E que está chegando aqui no Brasil, né? Com todas as consequências para uma série de doenças, aumento de obesidade. Né? Sim. Ok, antes da gente caminhar, eu quero entender o que aconteceu com a Priscila. Qual foi dos três? Você se enquadrou em qual dos três casos, Priscila? Na verdade, na compulsão. Compulsão. Primariamente, mas sempre com um quê de bulimia também. Começou justo como a doutora falou, na pré-adolescência. Tinha aquela vontade de comer descontrolada, ou seja, a comida exercia esse poderio sobre mim, e até eu passar mal e provocar o vômito. Só que isso começou na pré-adolescência, mas piorou muito após um período que eu morei nos Estados Unidos, onde, obviamente, eu cedia aos apelos, né, daqueles hábitos alimentares que ali eles têm, e retornei após 6 meses de um período num lugar de frio, onde eu vivia encasacada, não estava percebendo o ganho massivo de peso que eu vinha tendo. E quando retornei ao Brasil após 6 meses, eu estava com 14 quilos a mais. E eu voltei, assim, surpreendendo a minha família, eu não avisei quando eu voltaria, assim, a data específica. Então, eu cheguei em casa, abri a porta e todo mundo levou um susto, porque ninguém reconheceu aquela pessoa com 14 quilos em cima daquela outra que partiu, né? Então, foi um baque, porque eu vim para o calor, então tinha que mudar minhas vestimentas e eu percebi, né, o tamanho que eu estava, e aquilo me deixou muito mal. E a minha solução foi correr para uma médica que me receitou anfetaminas. Sim. E foi aí que eu comecei um ciclo que durou 7 anos na minha vida, né? Hoje eu tenho 29, começou aos 22. Que eu fiquei tomando esses remédios e eles só pioraram esse quadro de compulsão que eu trouxe da pré-adolescência, porque, na verdade, o que eu fazia? Eu comia muito, mas tinha o remédio que me fazia ter crises intestinais absurdas e era altamente, assim, com doses altas de diurético e também suprimia o apetite. Então, na verdade, eu comia por compulsão, não por fome, porque se eu me segurasse só no remédio, eu não comeria nenhuma hora, porque ele tira absolutamente o seu apetite. Então, eu fiquei muito debilitada, eu ficava fraca, não tinha força nem para levantar rápido da cadeira. Eu tinha uma sensação muito forte de desmaio e por muitas vezes eu quase cheguei a desmaiar mesmo. Então, eu tinha essa coisa da compensação, eu vou comer porque eu tenho remédio. Aí eu tomava o remédio, não comia, mas aí depois eu falava, eu tenho que comer, mas eu comia errado. Então, eu não tinha os hábitos certos, não fiz a manutenção dos meus hábitos, né? Não tinha um hábito funcional com a alimentação, horário de alimentação, né? Era uma refeição por dia. E quando eu estava com a garganta seca, porque esses remédios dão essa sensação, né? Porque eles aceleram muito o metabolismo, são vários processos que eles estimulam, então você fica à mercê, né? Você fica escravo. E o que a Priscila está falando tem uma coisa muito interessante. Ela não mudou o padrão dela. O que ela fez foi uma alteração externa, não uma alteração interna. Então, os pacientes com esse tipo de distúrbio, ele precisa mudar internamente para ter, né, esses padrões. E, quer dizer, ela já pensava assim, bom, eu já vou tomar um remédio, então eu posso continuar com a minha compulsão. O remédio virou uma muleta, né? Virou uma muleta. Virou uma muleta. Exatamente. E assim, levantando uma questão, esses medicamentos provocam dependência, né? Nesses 7 anos é uma droga lícita, né? Vendida pelos laboratórios, né?
mas criando um vínculo de dependência com eles, né? Onde ela não consegue sair com facilidade deles. Qual é a forma correta, doutoras, de se combater esse tipo de distúrbio, né? Seja ele o da bulimia, da anorexia, da compulsão, né, da obesidade, qual é a forma, como combater na hora que a pessoa percebe que está com distúrbio alimentar? O que fazer? Olha, o número 1 é o que a Priscila está fazendo. Ela se deu conta que ela tem um problema, ela tem uma alteração. Porque muitos pacientes, a gente nem sabe, nem tem noção que o paciente tem aquele problema. Né? Então, ele se dá conta que ele tem esse problema e aí ele vai buscar o auxílio. Então, ele vai ao médico e o remédio ele pode ser utilizado, depende muito do tratamento que o médico está realizando com esse paciente, como um primeiro auxílio. Mas ele não pode ser utilizado como um tratamento a longo prazo para esse paciente. Então, o tratamento para o paciente, ele é um paciente que não tem cura. Esses distúrbios, como os transtornos mentais, eles não possuem uma cura, porque o paciente ele vai estar se abstendo desse processo, desse comportamento. Né? Então, é uma abstenção todos os dias. Então, a Priscila, todo dia... É uma conquista diária, né? Todo dia ela vai dizer não. Você tem vitórias, mas você não pode descuidar, né? Não pode descuidar. Vai trabalhar na transformação do padrão mental. Você trabalha com isso diretamente, né? A tua instituição, Viva no Rio? Viva no Rio. A Viva é de São Paulo, né? E a gente tem aqui o nosso ambulatório aqui no Rio, em Copacabana, tá? Nós trabalhamos também com transtorno alimentar, além de outras dependências, como dependência química, né? Que faz mais ou menos o mesmo princípio, né? Que é a compulsão e que você tem que lidar com ela diariamente, para você não recair. Né? É mais ou menos não recair, no caso do transtorno alimentar, no vício, né? Do alimento, tá? Através da terapia cognitiva, comportamental, né? Que a gente vai trabalhar o lado emocional desse paciente, tá? Quais são os profissionais que se envolvem num tratamento desse tipo? Os profissionais são psicólogos, psiquiatras, tá? Nutricionistas e os médicos clínicos, né? Ou endócrinos, né? Para examinar, né? Como é que estão as taxas hormonais, né? Você tem buscado, tem apoio desses especialistas todos, Priscila? Sim, eu tenho uma nutricionista, que na verdade ela é endócrina também, e ela começou justamente esse tratamento com um medicamento que também é utilizado para dependência química, para, assim, me corrija se eu estiver errado, mas para abafar esses impulsos, a ansiedade também, controlá-la, e abafar esses pensamentos que vêm de compensação também, que é, eu acho que um dos principais sintomas, né, da compulsão. Sim, os principais são os pensamentos mesmo, que através da terapia cognitiva a gente trabalha esses pensamentos, a identificação deles, né, através de técnicas que são utilizadas na psicoterapia, né, ela é toda baseada nessa questão de você identificar o pensamento, questionar ele, né, se ele é funcional, se ele é disfuncional, tá? Que vem acompanhado todo desse aparato, nível mental mesmo. Muitas vezes a gente vê, né? Às vezes as pessoas que, especialmente quem entra num processo de compulsão, que engorda muito, etc., começa a entrar em dietas alimentares, né? 500 dietas, aí faz a dieta, daqui a pouco não dá certo, muda de dieta, desiste da dieta, volta a ter a compulsão, porque é o que até a gente já falou algumas vezes, não só nesse, mas em outros programas também, se você não mudar o teu padrão mental, realmente não vai funcionar, né? Funciona naquele momento, mas volta. Pensamento e emoção, né? Né? Estabilizar o humor, né? O humor seria o quê? A ansiedade, o estresse, de repente uma angústia, né? Tem que estar identificando esses pensamentos, o controlando, né? E estando estável emocionalmente. Ok, eu já preciso parar de novo, vou para o intervalo e eu volto com a Priscila. Eu queria entender contigo o seguinte, Priscila, quais foram realmente os principais impactos na tua vida? Na hora que você se deu conta, que você começou com esse processo de toma remédio,
fica com depressão. Como é que isso refletiu na tua vida, no teu dia a dia, na tua vida profissional? Como é que foi essa história? Tá bom? Intervalo. Cabeça pra cima. Eu quero mais.